Pessoal, que sou eu, professor Daniel, e venho aqui, mostrar o que ficou pendente lá da disciplina de Informática e Produção Fonográfica, que nós teremos o último assunto que diz respeito a dB Full Scale, a taxa de amostragem, áudio digital, quantização e fenômeno de aliasing, tá? Bom, vamos seguir jornada então, tá? Vou falando aqui, esse vídeo vai estar disponível para vocês, né? Vamos nessa. Então vamos ver o que é que a gente viu até a aula passada aqui para vocês, ó. A gente viu essa parte da transição do analógico para o digital, que é como se transforma valores do mundo real para o mundo digital, né? O mundo real, pensem nessa palavrinha aqui, decimal, tá certo? Então, mundo decimal para o mundo binário, como é que faz a conversão? Aqui tem todo o método com pequenos exercícios. E o contrário também, né? Como a gente converter, no caso aqui, do mundo seria do mundo binário para o decimal. Aqui decimal para o binário e aqui binário para o decimal, certo? Não tem grandes dúvidas, né? Então nós vimos também o que é um bit, que é um byte, lembrando que um byte é um arranjo de 8 bits. E nós temos essas configurações aqui, que um byte é aproximadamente 8 bits, um kilobyte é 1000 bytes ou 1024 bibytes, também chamado. E aqui nós temos que 1 megabyte é igual a 1000 kbytes. E aqui a gente tem todas as transformações para os dias de hoje, para a gente entender o que é 1 terabyte, 1 gigabyte e o que é que vem depois disso. Vem 1 petabyte, tá certo? E tem muito mais coisa, né? Não para por aí, tá bom? Eu falei um pouquinho para vocês o que é que vem a ser escala completa, que são, ou escala cheia, né? Que é quando há uma determinada quantidade de bits que nós podemos usar e ele estará em escala cheia quando tiver completamente preenchido, cheio, como é que a gente definiu? Aquela carga elétrica ali da memória. Não sei se vocês lembram, mas eu defini para vocês como se a memória fosse um arranjo de capacitores eletrônicos. Então vamos ver aqui como é que a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu pegar a disciplina de vocês. Fundamentos, não, informática e produção fonográfica, isso. Então a gente definiu, vou criar um canalzinho aqui para vocês poderem acompanhar. Vou botar aqui o canal 8. Vou determinar ele como áudio digital. Aqui automaticamente vai aparecer para vocês, tá certo? E vocês terão acesso a ele para estudar. Estudar por onde? Por quê? Aqui, ó, eu vou criar um quadro de anotações que estará disponível para vocês. Tá aqui o whiteboard. Tá aqui áudio digital. Em que a gente acessa com essas anotações da aula de hoje, né? Vamos ver aqui, ó. Só eu posso editar, né? Então vamos lá. Então, eu tenho definido para vocês, por exemplo, se vocês lembrarem aí, que um byte é um conjunto de 8 bits, né? Então vamos pensar que isso aqui tem um byte, ó. Um bit aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E temos a sequência de bits, né? Esse aqui é o primeiro bit, o segundo. Esse primeiro bit tem peso zero, por quê? Porque ele é o mais leve, né? Ele está o mais à direita. Então, ele é a unidade de bit, aqui seria as dezenas de bits, aqui as centenas dos bits, né? Milhares, milhões e assim sucessivamente. Igualmente a um número qualquer na base decimal, certo? Fazendo aqui aquela aulinha que eu tive lá na primeira série com minha professora Valdeli. Era assim, ó. Ela colocava um número qualquer e ela ia me ensinando assim, ó. Ó, essa casinha aqui, o número 3, é a mais leve, né? Porque ela é a casa das unidades. A casinha 8 é a segunda mais leve, porque é a casa das dezenas. Então, nós temos 3 unidades, 8 dezenas, 2 centenas, 9 milhares e 1 milhão. Casa das unidades, dezenas, centenas, milhares e milhão. Então, da direita para a esquerda, a casinha mais leve, casa 0, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, né? Aqui é a mesma coisa, tá certo? No mundo digital, nós temos a casinha 0, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7. Por que até 7? Porque aqui a gente forma 8 casas de dentro do byte, né? De bits dentro do byte. Como eu havia dito para vocês, a gente só tem dois valores possíveis, dois dígitos possíveis para completar o bit, né? Que pode ser 0 ou pode ser 1. Quando está tudo completo, é quando está tudo com o valor 1, certinho? Então, esse aqui é o que eu vou chamar de escala cheia desse byte. Então, o byte está completo, está com a escala completa. E que valor é esse aqui? Quando a gente transforma esse valor para o mundo decimal, a gente tem que valor? Vamos ver aqui na calculadora, mostrar para vocês. Ó. É o valor. Eu sei de cabeça porque eu já fiz isso muitas vezes, né? Então, que valor seria esse? Ó, enderrei, tá vendo? Fui falar que sabia. 255. Ó. Então, vocês veem aqui ó, que está tudo completo de 1, 4 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui 8 posições de bits. Então, esse é o desenho do valor 255 na base 10. Então, eu sei que este valor aqui, para 8 bits, né? Nós temos aqui, ó, 8 bits, escala cheia, ele vai possuir o quê? 256 valores possíveis. E esses valores irão de 0 até 255. É o valor máximo. 255. Certinho? Então, aqui é a escala cheia, né? Para 8 bits. Nesse sentido, quanto é que seria para, por exemplo, 16 bits? 16 bits são 2 bytes, né? Então, como um byte possui 256 valores, nós teríamos 2 bytes fazendo essa escala cheia. Então, seria 256 vezes 256. Então, está aqui, ó. 256 vezes 256, nós teríamos aqui, ó, 65.536 valores possíveis. Tá certo? Então, vai de 0 até 65.535, ó. Esse aqui é o valor máximo que pode ser representado. 65.535. Beleza? A gente tem aqui, ó. Deixa eu só pegar esse aqui e botar para cá, para ficar mais ninja. Pronto. Então, a gente tem de 8 bits, 16 bits,
E vamos botar aqui uma segunda, 24 bits, tá certo? Quanto é que seria 24 bits? Então a gente faz a mesma coisa, né? 24 bits seriam 3 vezes 8, quanto é? 24, né? Até minha última contagem, tá certo? Então 3 vezes 8, 24. Então a gente coloca aí 256, são 3 bytes, né? 24 bits. Então a gente faz 256 vezes 256 vezes 256. Ou então coloca aqui, ó, 65.536 vezes 256. Multiplicar por 256. Então nós temos todo esse espectro, essa gama de valores aqui, né? Deixa eu copiar aqui, como é que eu copio aqui, ó? Copiar valor que fica mais fácil, né? Então vamos lá. Cadê? Pronto, ó. Valores possíveis. Então temos toda essa gama de valores aqui, é valor pra cacete. Tá bom, deixa eu fechar isso aqui por enquanto. E vai de 0 até 16.777.215 valores possíveis. Quer dizer, de 0 até 17.777.215. Então nós temos aqui. Eu vou trabalhar com esses aqui. Eu não vou trabalhar com 32 porque não interessa neste momento, tá bom? Vou mostrar para vocês por que a gente utiliza 16 bits e 24 bits para representação de áudio. Então, quando um byte, ou seja, 8 bits, está nessa arranjo aqui de escala completa, está carregadinho, a gente tem 256, o valor máximo é 255, né? Um byte representa no máximo 256, quer dizer, até 256 valores possíveis, sendo o último valor 255. 16 bits, 65.536 valores possíveis, sendo o valor de escala cheia 65.535, ou escala completa, né? Já 24 bits aqui, ó, a gente tem 16.777.216 valores possíveis, que vai de 0 até o valor de escala completa. Quando está na escala completa, o valor dele é 16.777.215. Certinho? Então vamos lá novamente para o nossos detalhes aqui, ó. Então aqui está o resumo daquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Então, é dito que um sinal está em escala completa, possui amplitude máxima permitida, tá certo? Então, no universo do áudio digital, a escala completa, que é o máximo valor possível, é referencial do sistema de decibéis full scale, ou seja, decibéis de escala completa. Mas vamos só relembrar aqui, naquele universo lá das aulas do Davidson, do professor Davidson. Então a gente relembra aqui o que é o dBSPL. É uma medida para pressão sonora, no nível de pressão sonora, né? Na acústica física. Né? Isso é uma redundância, porque a acústica é o estudo da física sobre as vibrações. Então, dBSPL é que faz a medida de níveis de pressão sonora, certo? Como vocês viram, como a gente já estudou na aula do professor Davidson. E aí a gente tem uma medida também para o dB, para a voltagem elétrica, tá certo? Quando no caso, a gente está transformando a onda sonora em onda elétrica. Então,
na eletrônica analógica, a gente tem essa questão do dBu, que é justamente quando a onda já está ali no meio analógico, tá bom? Então, a gente tem essa transformação. A potência, por quê? Porque o dB, ele nada mais é do que uma razão entre potências, tá certo? Então, seria 10 log potência 1 sobre potência 2. Mas por que que o dBu é 20 log? Por quê? Porque a potência é proporcional ao quadrado da voltagem. Então, potência, quando a gente fala em potência elétrica, a gente fala sobre voltagem ao quadrado. Esse U multiplica U é voltagem multiplicando voltagem. Então, é voltagem ao quadrado. Tá certo? Então, por isso que não é 10 log, é 20 log. Isso aqui é o cálculo para a gente calcular, encontrar o dBu, decibéis de voltagem elétrica. Certinho? Então, para a gente encontrar o valor de uma medida que a gente está fazendo, vai ser igual a 20 multiplicado pelo logaritmo da voltagem 1 dividido pela voltagem 2, né? Desejada ali. Já no mundo digital, o mundo digital ele herda essa questão do uso de voltagens, né? Porque as voltagens é que serão a ponte, que serão discretizadas do mundo analógico para o mundo digital e transformada ali dentro dos capacitores. Os capacitores que armazenam o quê? Armazenam carga elétrica, eles são medidos em voltagem, né? Certo? Então, o que é que a gente tem? Os decibéis estão em carga. A gente está trabalhando aqui decibéis em escala completa no mundo digital. É o dB full scale, né? Decibéis full scale, decibéis de carga completa. Como eu falei para vocês, eles herdam a lógica das voltagens. Então, o cálculo para a gente fazer é esse aqui, ó. Então, X, para a gente encontrar uma medida de decibéis, no caso aqui de amplitude de áudio digital. 20 vezes log de V, sendo V aqui, ó, é um valor de amplitude desejado, e o RFS é a referência do full scale. Então, sempre vai ser nesse sentido, que é a referência do valor de escala completa, utilizando a profundidade de bits disponível. E o que é essa profundidade de bits, Daniel? Pelo amor de Deus. Então lembra, pessoal, profundidade de bits é a quantidade de bits que a gente utiliza para representar o áudio digital. No caso aqui, eu coloquei 3 profundidades de bits diferentes. 8 bits para representar o sinal digital, o áudio digital, ele vai possuir 256 valores possíveis, sendo 0 o menor e 255 o maior. Se eu estiver utilizando uma profundidade de bits de 16 bits, ele vai poder representar 65.536 valores possíveis, sendo 0 a primeira e a escala cheia 65.535. Já 24 bits, se a gente usar uma profundidade de 24 bits, a gente pode representar 16.777.216 valores possíveis, sendo a primeira representação a do zero e a última representação, que é quando a escala está completamente carregada, de 16.777.215, tá certo? Então nós temos que ter a referência da escala completa, da escala cheia. Então nós temos aqui, ó, referência, esse RFS vai ser referência da full scale. Então vamos ver aqui, para a gente compreender. Então, exemplo aqui, ó. O 0 dBFS é amplitude em escala completa. O que isso quer dizer? Vamos dizer que seu som está no máximo possível de amplitude para representar, para tocar
numa DAO, tá certo? Está dentro do headroom máximo. Vocês lembram disso, né? O headroom máximo. Então, ele vai estar com 100% do sinal de amplitude. Então, a voltagem dele, esse valorzinho aqui, a gente coloca aqui, ó, a voltagem dele é 100% máximo. E a gente compara com quem? Com o referencial de full scale. Se é 8 bits, a gente tem que o referencial de full scale dele é 255, ou seja, o valor máximo, né? O full scale dele é 255. Então, quando a gente faz o cálculo, isso aqui vai se tornar isto aqui, 20 log de 1. Agora vamos lembrar, né? Como é que faz o cálculo do logaritmo? Então, logaritmo, a gente coloca aqui, vou botar com a letrinha meio feia, mas está tudo bem, né, para vocês? Não, acho que dá para escrever aqui de um jeito melhor. Vamos lá. Cadê? Pronto. Então, o logaritmo, ele é representado dessa forma, né? O logaritmo, ele tem uma questão de que tem uma base, né, e um expoente. Então, está aqui a base. Cadê o outro? Peraí. Ele é nesse formato aqui, né? Então, é log, ele vai ter assim, ó, log de A em cima, certinho? Log de A. E a base vai estar aqui embaixo, não é isso? É mais ou menos desse desenho, a questão do logaritmo. Deixa eu só diminuir aqui esses detalhes. Detesto fazer isso no Teams, mas é o que eu tenho para hoje, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aí, o que isso aqui significa? Deixa eu só... Isso aqui vai significar isso aqui, ó. Deixa eu diminuir. Isso tudo pronto. Isso tudo quer dizer o quê? Que isso aqui vai se igualar a um valor x qualquer, né? O cálculo disso vai resultar no valor x. Tá bom? Isso é o mesmo que a gente fazer isso aqui, ó. Não, cadê o que eu quero? O que eu quero é um que tenha ponta. Será que é esse aqui? Aqui, ó. Isso é o mesmo que isso aqui. Ah, achei. Pronto, isso aqui. É o mesmo que quê? Que a gente fazer B B elevado a x vai ser igual a A. Pronto. Então, quando você encontrar isso aqui, log de B, log de A com base B vai ser igual ao quê? AB elevado a x vai ser igual a A. A gente pode fazer essa transformação para calcular. Então, no nosso caso, o que é que a gente tem aqui? Quando a gente encontrar esse log aqui, a gente pensa o quê? Não tem nada, né? A gente coloca um 10, tá certo? Um 10. Será que é isso mesmo? Vamos verificar. Quanto é log de 1 na base 10? Então, a gente faz aqui, ó, fazendo a transformação, log de 1 na base 10, então ficaria
Vou pegar isso aqui, ó. Copiar, Ctrl C. Log de 1 na base 10. Então vai se transformar em, vou chamar aqui de Y, tá certo? Para não confundir muito, que já tem um X ali, né? Então isso aqui vai se transformar, como é a base 10 que eu falei para vocês, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui assim, ó. O B vai ser 10, certo? A gente coloca 10 elevado a x, que é y, 10 elevado a y, igual a A. Quem é A? É 1, né? Então, qual é o valor que a gente eleva o 10 para dar 1? Então, relembrar daquela regrinha. Todo valor, qualquer valor numérico, elevado a zero é igual a 1. A não ser que seja zero, tá? Zero elevado a zero não dá 1. Aí complica, vai para o inferno, papai do céu, tá certo? É pecado fazer isso. Então, y será quem? Zero. Implica que y é igual a zero, tá certo? Porque 10 elevado a zero é igual a 1. Então, log de 1, né, é igual a y. Então, tudo isso aqui a gente substitui por zero. Zero no cálculo da gente, tá certo? Então, lá, ó, a gente faz aqui, ó, vai dar zero, todo esse trajeto, como a gente fez aqui, todo esse trecho. 20 multiplicado por zero é zero. Então, o que é que a gente tem? Que quando o áudio está na sua escala completa, ou seja, no valor cheio, no máximo do Headroom possível, se ele for de 8 bits vai ser 255, se ele for 16 bits é 65.535, tá certo? O valor lá na memória de áudio. Se ele estiver na escala completa, quando a gente transforma para dBFS, que é quando a gente faz a medida do áudio digital, ele valerá 0 dBFS. Tá? Vou mostrar na prática para vocês. Vamos criar aqui um áudio no PD. Criar aqui um novo, né? Como é que eu crio um áudio no PD? É simples, galerinha. A gente cria aqui, ó, o oscilador. Vocês já conhecem, né? Vocês já estão enjoados. Daniel fazendo tanto oscilador nessa disciplina. Tá certo? Amplificador, a gente sabe que ele está na escala completa do Headroom quando ele está em 1. A gente pode também desconsiderar isso aqui. Por quê? Porque o áudio já vem em escala completa. Tá certo? Então, eu vou criar aqui, ó, 440 Hz, tá bom? E jogar aqui no alto-falante. Na verdade, eu vou criar aqui um amplificador só para ligar e desligar, né? Ele vai ser processado através do TGL, que é o Toggle. A gente clica, ele liga. A gente clica novamente, ele desliga. Então, vamos aqui, ó. Então, lado esquerdo, lado direito. Vou colocar também aqui, só para vocês visualizarem, um gráfico chamado escala. Tá? Então, os polígono que eu acho mais interessante para vocês observarem, né? Mais bonitinho. Então, vamos lá. A gente tem aqui todo esse trabalho, toda essa historinha maravilhosa. Vamos colocar essa história aqui. Vou criar aqui, ó, um bang, um tab right, escrever o áudio no gráfico escala. E o tab right, tem que ter um metro, né? Antes aqui, foi mal. Tá aqui um metro 100, tá?
Então, vai fazer isso aqui. Eu posso muito bem... Vamos acionar o áudio, né? Aqui, ó, áudio 1. Beleza, está acionado. Então, vamos ver aqui, ó. Opa! Olha, ó. Como eu falei para vocês, o áudio já vem, ó, daqui de cima na escala completa. Olha só a escala toda completa. Que lindo, né? Ou seja, o headroom, o áudio está ocupando todo o espaço do headroom digital. Lembrem, quando eu falo headroom digital, é a capacidade de profundidade de bits, ou seja, a capacidade máxima que ele está reservando para a representação do áudio. Então, aqui é o headroom, certo? E a gente pode, aqui, ó, vindo daqui, agora está a onda. Olha, cadê a onda? Não está vindo, porque está desligada. Só vai vir quando eu ligo, ó. Pronto, liguei, desliguei, certo? Agora vamos salvar essa bendita aqui no disco. Tem um objeto aqui que é o WriteSF. WriteSF, ele salva no disco um arquivo de áudio que a gente cria. Eu vou chamar aqui db0.wave, né? Porque ele está em 0 full scale, esse arquivo. Vou chamar... Não, perdão, não é aqui que coloca, tá? A gente tem o WriteSF, a gente envia uma mensagem aqui, ó, open, e o nome do arquivo, db0 fullscale.wave. Então, quando eu tenho o objeto WriteSF e mando para ele uma mensagem chamada open, ele vai abrir, ele vai criar na memória o nome do arquivo, vai criar esse arquivo aqui, ó, na memória, porque o WriteSF ele escreve no computador, ele cria no computador, tá certo? Mas para que isso funcione, eu tenho que salvar primeiro o patch. Deixa eu salvar aqui. Vou salvar. Então, tá aqui desktop, vou criar uma pasta aqui, dbfs, que vai estar esse patch. Create. Tá aqui, ó, dbfs. Salvar. Então, salvou. Então, quando eu abro lá a pasta novamente, ó, cadê tu? Aqui, ó, dbfs, aqui, ó, dbfs, tá vendo? .pd. Beleza. Daí, vou pedir para salvar lá, ó, criar o arquivo wave, ó, db0fs. Então, salvou, né? Tudo indica que salvou. Vamos ver lá se está lá, ó. Vamos chegar na pasta. Olha aqui, ó, db0fs. Vamos lá na pasta pela árvore de diretório aqui. Então, ó. E o que é que tem nesse arquivo? Não tem nada, a gente não salvou nada ainda, né? Não houve nada. Bom, então vamos salvar, né? Então, o que é que a gente pode criar? A gente pode salvar este som aqui. Eu quero salvar esse som dentro dele. Que eu vou criar. Essa senoide 440 Hz. Mas, para salvar, a gente tem que primeiro passar uma mensagem chamada start, ou seja, inicia a gravação. E quando a gente quer que pare a gravação, a gente coloca um stop, né? Pare a gravação. Certinho. Então a gente vem aqui, ó. O que é que a gente faz? Abrir o arquivo, vamos ouvir o som e vamos iniciar a gravar, ó. Iniciei, parei e dou. Pronto. Agora vamos ouvir lá. Cadê? Mesa. Pronto, tá aqui, né? Olha aqui o que a gente criou. A gente criou um som
de 2 segundos. Então, como vocês viram, o som está de escala cheia, né? Ó, escala completa aqui, ó. Todo o headroom sendo preenchido, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou abrir uma DAW. Vou abrir aqui o Reaper. Para quem não conhece o Reaper ele é um programa de edição, mixagem, gravação, masterização de áudio, né? Ou seja, é um ambiente de gravação de trabalho com áudio digital. São as famosas o quê? DAW, tá certo? Então vou inserir aqui dentro dele um arquivo. Seria um arquivo aqui, ó, 0dB, que foi o nosso, ó. Abrir, vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir para ouvir. E aí, vamos ouvir ele, ó. Deu para ouvir, não deu? Não mostra nada aqui, por quê? Porque ele está completo. Então vamos ouvir aqui, ó. 2 segundos e morre. Olha só, tá certo? E olha só que interessante, ó. Aqui está a medida de amplitude do sinal. A gente controla aqui, né? Faz um controle externo para aumentar ele ou mais. Mas veja só onde está batendo a medida. Está batendo aqui no 0. E olha que está vermelhinho. Isso quer dizer o quê? Que está no limite. Então, pessoal, quando eu dou play, olha só. Olha o áudio lá no 0. Ó. Esse 0 é o quê? Está em dB Full Scale. Ou seja, está marcando justamente 0 dB Full Scale. dBFS. Então, a gente observa aqui todo e qualquer áudio digital que esteja na escala completa do headroom, ou seja, no seu volume máximo, ele será sempre 0 dB fs, tá certo? Se ele não está na escala completa, se ele está abaixo da escala completa, ele possuirá o quê? Valores negativos, tá bom? Como assim? Vamos fazer um exame, vamos fazer um teste, vamos fazer uma análise dessa paradinha. Então, chega aqui, ó. Então, a gente tem que abaixo da amplitude de escala completa, todas as outras amplitudes serão negativas, tá certo? Então, vamos ver aqui uma amplitude na metade da escala completa. Vamos pensar em um áudio de 8 bits, né? Então, vamos pensar. Vamos lá, devagarinho. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? Ó? Quando a gente liga, escala completa, né? Então, se isso aqui fosse um áudio de 8 bits, se isso aqui fosse um áudio de 8 bits, a escala completa ele estaria representado no valor 255, né? Completamente cheio o headroom. O headroom está lotado, né? O headroom da memória de áudio, todos os bits preenchidos, então estaria lá 255 o valor, tá bom? Agora, se eu quiser um áudio não na escala completa, mas agora um áudio na metade. Olha só, a metade aqui, ó. Vamos alterar essa brincadeira aqui. Preste atenção, irei vir aqui no Toggle, segundo botão do mouse, ó, propriedades. O valor aqui vai ser, em vez de 1, agora ele vai ser 0.5, tá certo? Então, aqui, ó, 0.5. Quando eu acionar, ele vai multiplicar por 0.5. Para ir para as propriedades, segundo botão do mouse, propriedades, e alterei. Antes, inicialmente, é 1. Então, quer dizer o quê? Que ele vai multiplicar por 1. Agora, ele está multiplicando por 0.5, que é a metade. Então, vamos lá. Ó. Olha só. Está na metade da escala. Lembrando, né, que aqui o máximo é 1 na senoide, né? Já falei isso para vocês. Lá embaixo é menos 1, tá certo? E no meio, entre
1 e menos 1 é 0, né? Isso é óbvio, lógico. Ponto médio entre dois valores complementares é o 0. Tá certo? E, entre 0 e 1, o ponto médio é 0,5. Né? Então, a gente tem aqui 0,5. Da mesma forma que lá embaixo é menos 0,5. Então, vocês veem aqui, que a onda vai no máximo até mais ou menos aqui, né? Que é 0,5 e no mínimo 0,5, porque tem que fazer o desenho da sinoide completa. Então, ela está ocupando metade da área, tá certo? Da escala. Então, ela está na escala, assim, na metade da escala cheia. Agora, pense comigo. Vamos tirar esse barulho chato. Se é 8 bits e a escala cheia em 8 bits é 255, escala completa aqui, 255, a escala completa em 8 bits, quanto seria a escala da metade? Seria o valor da metade, né? 255 dividido por 2, faz aqui, tá aqui, científico, 255 dividido por 2, 127,5. Então, aqui é a medida da escala na metade, tá certo? Eu vou considerar aqui só para... Como nós estamos trabalhando só com valores inteiros, né? Eu só ensinei para vocês a fazerem transformação de binário para digital, digital para binário, de valores inteiros. Vamos deixar esses valores depois da vírgula de fora, tá certo? Então, vamos arredondar, né? Se aqui é 255, então vamos considerar que a metade é 127, certinho? 127, tá bom? Não vai destoar muito. Então, seguindo a regra, como mostrei para vocês, é o quê? Esse é o cálculo. Para encontrar um valor de dBFS numa determinada profundidade de bits, ou seja, em determinada escala dinâmica de audição, então a gente coloca o valor que a gente quer, seria aqui 127, e a referência de full scale, que é qual? 255. Tá bom? Então vai ficar assim, vai ficar na metade, 127 dividido por 255. Tá certo? Quando a gente faz aquela transformação, quer dizer, pegando esta razão aqui, a gente encontra esse valor, né? E aí, fazendo aquela transformação de log de A na base B igual a X, é a mesma coisa que B elevado a X igual a gente, na calculadora, a gente vai encontrar esse valorzinho, tá certo? E quando a gente multiplica 20 por isso, a gente vê que agora, tendo como referência a escala cheia, a gente desceu apenas 6 dB. Então, a gente está em menos 6 dBFS. Se o cheio é 0 dBFS, então a metade de amplitude seria menos 6 dB. Olha só que interessante. Aqui a gente caiu 127 valores, né? 126 valores do referencial original. Está na metade, mas só diminuímos 6 dB. Então vamos gravar esse som para a gente ver o que acontece na DAW. Então a gente vem aqui, já estamos aqui com o som na metade, como a gente pode ver, e vou gravar agora com o nome de dB, 6 dB, né? dB6fs. Tá aqui, tá aqui metade dBFS, tá? Acho que é melhor, né? Mais intuitivo.
Então vamos lá, vou gravar, vamos ouvir. Melhor, vai abrir o arquivo, né? Criar o arquivo no disco. Vamos ouvir. Dar o start aqui, ó. E agora parar. Vamos ver ele no disco. Cadê ele? Que a gente criou, né? Então lá na mesa, nós temos aqui dBFS. Aqui, ó, metade dBFS. Esse tem 3 segundos agora. Então vamos colocar lá. Vamos colocar aqui. Inserir nova. Opa! Inserir um arquivo de som. Aqui, ó, metade dBFS. Opa, peraí, fiz besteira. Ó, vocês podem ver que ele está um pouquinho diferente. Por que está diferente? Porque esse aqui, ó, vamos abrir ele aqui. Ó, porque esse aqui é uma onda, o de cima é uma onda que está em todo o headroom, todo o espaço, ou seja, escala cheia, 0 dB. Esse outro aqui, ele está em metade do headroom. Vamos ver quanto é? Menos 6 dB, né? De acordo com os nossos cálculos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mutar esse de cima, que a gente sabe que é 0 dB, e vou ouvir só o de baixo. Pronto, a gente ouviu só o de baixo. Tá certo? Vamos diminuir aqui, que agora a gente já viu as ondas, né? Que é o que eu queria mostrar. Pronto. Agora, percebam aqui, ó, 0 dB e o dB médio, né? Aqui, ó, metade dBFS. Metade dBFS é esse controle. Então, percebam aonde é que está batendo na medida dele. Ó, o zero está aqui em cima, que seria esse menos 6,1, tá certo? Mas é aqui, ó. Ó, tem que bater aqui a medida, nesse menos 6. Olha só onde ele está batendo. Que é o quê? Menos 6 dB. Agora vamos ouvir esse aqui, ó. Olha aqui, ó. 0 dB. Mutar, ouvir esse aqui, ó. Aqui, ó. Menos 6 dB na master. Tá vendo? Então a gente abaixou apenas menos 6 dB. Tá certo? E se a gente fizer o quê? Metade da metade, que seria mais ou menos 63 aqui. Então o resultado é metade da metade, hein, pessoal? Então sairia metade da metade. Já que estamos aqui, ó, vou botar aqui propriedades. Então a metade de meio é 0,25, né? Então o áudio agora vai sair, ó, 0,25 está mais ou menos aqui, ó, nesse trecho entre 0 e meio. Então é mais ou menos aqui o pico de 0,25. Então tá apenas em 1/4, certo? 1/4 da escala completa. Então se a gente colocar aqui, ó, metade da metade, metade da metade. Vou chamar aqui, ó, metade da metade. Certo? Metade da metade. Iniciar e parar. Vamos ver lá, ó. Cadê? Metade da metade. Aqui, ó, metade da metade. E agora a gente puxa lá no Reaper. Então a gente coloca aqui, inserindo metade da metade, ó. Aqui o metade da metade.
quanto que terá ele em dB? Vamos ver aqui, ó. Se metade é menos 6 dB, quanto será a metade da metade? Então, fazendo o cálculo, a gente tem que log de 0,24, fazendo aquele jogo que a gente já aprendeu de substituição. Pessoal, para encontrar esses valores aqui, isso aqui eu uso calculadora, tá certo? Só usando calculadora para encontrar esses cálculos malucos, tá certo? Então, na provinha, eu vou pedir esses valores assim, na calculadora para vocês. E aqui a gente multiplica por 20, vai dar quanto? Menos 12 dBFS. Tá bom? Então, vamos ver se aqui bate no menos 12. Observem bem, né? Se aqui é menos 6 e aqui é menos 18, então menos 12 está no ponto médio entre eles dois. Está aqui na metade. Porque de menos 6 para menos 12 é 6. E de menos 12 para menos 18 é mais 6 também, né? Então tem que estar aqui na metadinha, assim, ó. Então a gente dá um play. E olha só aqui, ó, metadinha entre menos 6 e menos 18. Olha a master aqui, ó. Tá bom? Então, o que é que isso quer dizer? Que se eu baixei metade em relação a menos 255, em relação à escala cheia, eu reduzi 6 dB. Se eu baixei metade da metade, ou seja, um quarto, eu reduzi 12 dB. Então, toda vez que eu baixo metades, eu reduzo 6 dB, né? Reduzir metade, menos 6 dB. Reduzir metade da metade, ou seja, que é um quarto, né? A metade dividido por 2 foi para menos 12 dB. Então, se fosse metade da metade, aí seria menos 18, né? Que seria 3 vezes menos 6 dB. Tá certo? Então, vamos fazer um teste aqui no PT rapidinho, já que a gente não está fazendo nada, né? A gente pode mostrar aqui, ó, propriedades. Metade da metade aqui seria 125, tá certo? 0,125. Vou mudar o nome aqui, ó. Vou botar aqui 1/8 dBFS. 1/8 dBFS. Tá certo? A gente ouve aqui, ó, tamanho de nada. Então a gente abre, iniciou, finalizou. Agora vai lá. Tá aqui, ó, 1/8 dBFS. Joga no Reaper. Tá aqui, insert media file, 1/8 dBFS. Pronto, 1/8 dBFS, ou seja, é pegar o quê? A escala cheia e dividir por 8, tá certo? Então, como a gente fez? Escala cheia, 0 dB. Quando vai para metade, vai para menos 6 dB. Quando vai para metade da metade, que é um quarto, vai para menos 12 dB, como a gente viu. E agora que é 1/8, a gente tem que baixar para 3 vezes menos 6 dB, ou seja, menos 18 dB. Então, tem que marcar neste trechinho aqui da verificação de decibéis full scale, tanto na master quanto na própria linha de áudio, né? Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui está atuando solo, ó. A gente vai ouvir só ele. Dá o play. Opa, que foi que teve aqui? Ah, não, tem que voltar, né? Aqui, ó. Olha só, menos 18, ó. Foi cravado. Tá certo? Menos 18 naquele, né? Então, deu para vocês sentirem que o que é que ocorre quando eu vou cortando em metades o som? Quando eu diminuo a metade, é menos 6 dB, tá certo? Que se ouve. E agora vem a pergunta. Quantos dB FS
cada bit possui. Cada bit no áudio pode representar. Com base nessa ideia, peraí, se foi o som que estava no valor e ele vai para a metade da amplificação que ele estava originalmente, então eu estou cortando 6 dB daquele som. Ou então o inverso, quando o som está num valor, num patamar de amplificação digital, e ele vai ser amplificado, vai ser dobrado, ou seja, multipliquei por 2, ele vai ganhar 6 dB. Se ele vai para a metade, divide por 2. Então, perde 6 dB. Se ele vai ser dobrado, ou seja, amplificado, multiplicado por 2 a amplitude, então ele vai ganhar mais 6 dB. Então, com base nisso, dá para a gente calcular quantos dB cada bit acrescenta no nosso áudio. Tá certo? Dá para fazer esse cálculo. Pessoal, como a gente viu, vamos resgatar aqui. Se lá dentro do bit, dos bits, né? Vamos imaginar aqui que nós estamos trabalhando com 8 bits. Então vamos fazer a caixinha aqui de 8 bits, né? Vamos dizer que a resolução do áudio é representada em 8 bits. Então temos aqui Então aqui está a caixinha para representar a amplitude de áudio, certo? Então ele tem 8 bits de amplitudes possíveis, ou seja, 200 até de 0 até 255, certo? Então são 256 níveis possíveis de amplitude, podemos escrever. Então vamos supor que ele estava, como a gente viu, se ele estava em escala cheia, que é 255, tá certo? 255, e aí ele foi para metade. Como a gente viu, é 255 dividido por 2, né? Mais ou menos 127, foi como eu coloquei ali, né? Então, que é 127,5, né? Então, mais ou menos 127, que é a metade aqui, que estamos trabalhando com valores inteiros, tá bom? Só para deixar a coisa mais redondinha. Então, se ele estava em 255, que é a escala cheia, e vai para o nível 127, isso quer dizer que ele perdeu, na verdade, o som agora está menos 6 dBFS. Tá bom? Então, quando o som está no patamar, vai para a metade do patamar original, ele decresce 6 dB, tá certo? O scale. E também, vamos dizer assim, que eu estou lá no nível 127. Se eu for para o dobro dele, duas vezes isso, duas vezes 127. Então, o que é que vai acontecer com o som? Na verdade, a medida dele, ele ganhou 6 dB. Então, ele está com 6 dB a mais do que o patamar anterior. Certinho? Isso foi o que a gente viu. Tá bom? Então, vamos pensar assim. Se ele está num patamar, por exemplo, aqui é o escala cheia, que é 0 dB, né, FS, vai para metade, menos 6 dB. Se ele está num ponto e está no patamar, né, de 127 e vai para um valor dobro dele, ele vai para mais 6 dB. Tá bom? Então, quando a gente está trabalhando com metades de uma referência no mundo digital, no dBFS, indica que a gente tem mais ou menos 6 dB que está sendo ganho, né? Está sendo aplicado ao ganho. Então vamos ver aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui, se a referência fosse 8. Tá certo? Vamos dizer assim, agora está marcando lá 8
o nível 8 de possibilidades de amplificação. Então, se eu for para a metade, que é 4, quer dizer que em relação ao ponto inicial, que é 8, eu irei perder 6 dB, certo? Porque um é a metade do outro. Então, aqui, ó, perco 6 dB fs. Então, vamos dizer que em dado momento eu estava em 8, o nível de representação do nível nos bits, e aí agora está com o valor 4, ou seja, baixei, né, para metade, então quer dizer que eu perdi 6 dB, certo? Da mesma forma, se eu estiver em 4 e for para 8, a setinha indo para esse caminho aqui agora, ó, quer dizer o quê? Que ele vai ganhar 6 dB, o áudio, tá bom? 6 dBFS, tá certo? Então é o seguinte, a gente vê que quando aplica metades, a gente ou ganha ou perde. Tá? Mas como é a representação do valor 8 em binário? Vamos ver aqui, ó, a representação do valor 8. Olha só, representação do valor 8 em binário. Para a gente transformar isso em binário, a gente faz aquele cálculo das divisões por 2 sucessivas, né? 8 dividido por 2 aqui vai dar 4. Com o resto, 0. Que é o resto, né? 4 dividido por 2 dá 2. Com o resto, 0. 2 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 1, com o resto 0. O 1 a gente já não pode mais dividir, né? Porque o 1 é menor do que 2, tá certo? Então, como é que a gente monta esse número? Vocês têm que lembrar que é da direita para a esquerda aqui, né? Primeiro vem para cá. Então, vai ficar o valor dele em binário. Vai ser, primeiramente, 1, depois o 0. 1, e aqui 0, tá bom? E aqui, do 0, eu vou para o outro 0. E deste 0 aqui, vou para o outro 0. Então, a gente tem que a representação binária de 8 é essa aqui, ó. Essa aqui é a representação binária de 8. E do 4, qual é a representação binária? A gente vê aqui, ó, a gente pode já pegar que a representação binária do 4, pegar essa verde aqui, ó. Aqui começa o cálculo do 4, a gente já pode aproveitar. Tá certo? Então, ó, o 4 é 1. Então, aqui, ó, 4. Vou botar aqui de outra cor. O 4 vai ser 1, porque ele vai vir, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e pronto, acaba o cálculo do 4, que o cálculo do 4 está só dentro desse espaço aqui, ó. Então, o cálculo do 4 é 1, 0, 0. Então, você vê assim, peraí, né? O valor 8, ele possui apenas um 0 a mais, um bit a mais do que o 4. Né? Se eu inserir um bit a mais aqui, ó, no 4, um bit com valor 0, eu tenho o valor 8. Beleza, agora eu fiquei encucado. Vamos ver aqui como é o 10 e o 5, por exemplo. Que o 10 é o dobro do 5, né? Então, podem aqui, ó, 10, certo? Representação binária dele. Faz aqui, ó, divide por 5. 5 vezes 2, 10. Com o resto 0. Como sobrou 5 aqui, neste trecho, a gente continua dividindo por 2, né? 2, aqui vai ser 2 vezes 2 para 4, para 5 é 1. Beleza. Agora divide por 2 de novo. 2 dividido por 2 é 1.
com o resto 0. Então, nós temos o quê? Nós temos aqui este resultado de binário. Certo? Para montar, a gente monta da esquerda para a direita, do valor inicial para os restos anteriores. Então, dessa forma aqui nós temos o valor 10, que vai ser representado por quem? Primeiro é esse 1, vai ficar 1, aí vai vir 0, 0, aí vai vir o outro 1, e aqui o outro 0. Essa é a representação binária do valor 10. Daí, o que é que a gente faz? Vamos encontrar o 5. Olha o valor binário do 5 aqui, ó. O valor binário do 5 está aqui, nesse trecho, ó. Indo de trás para frente, como eu falei para vocês aqui, ó, começa por esse 1. Desse 1 vai vir para esse 0. Desse 0 vai vir para esse 1. Então, vai ficar 1, 0, 1. Então, a gente anota aqui, ó. O valor binário do 5 é igual a 1, 0, 1. Então, se a gente olhar aqui também, ó, do 5 para o 10, eu acrescentei apenas um 0 à direita. Então, seria correto dizer que quando eu adiciono um bit a mais no valor, eu ganho 6 dB. Vocês percebem isso? Por quê? De 4 eu fui para 8. Eu aumentei o dobro, inserindo um bit a mais. Eu ganhei 6 dBFS. Percebem? Vamos lá, voltar. Opa, que deu uma treta aqui, peraí. Pronto, ó. Então aqui, ó, inserindo um bit a mais, eu pulei de 4 para 8 e ganhei 6 dBFS. Tirando um bit de 8, eu reduzi para 4. Então, indo de 8 para 4, perdi 6 dBFS. Então, quando eu pulo metades, eu insiro um bit a mais, eu retiro, né? Se eu aumentar o dobro... Não, reformular essa história. Se eu for para o dobro do valor original, eu acabo aumentando um bit a mais na representação binária. Se eu reduzir a metade do valor original, eu estou retirando um bit a mais. Então, cada bit a gente diz que representa 6 dB no sinal digital. Por quê? Porque ele está trabalhando justamente naquele cálculo de metades, que quando eu salto de uma metade, de um valor para o dobro, ou de um valor para a sua metade, eu ganho ou perco 6 dB. Tá bom? Então, é dito que cada bit... Cadê aqui? Peraí. Ah, não sei onde é que tá. Mas, enfim, aqui, ó. É dito que cada... Cadê, meu amigo? Então, é dito que cada bit possui 6 dB fs, tá certo? Então, ponham isso na cabecinha. A gente pode criar essa pequena tabela aqui. Vou mostrar para vocês. Se cada bit acrescenta ou retira, né? Se a gente acrescentar um bit, mais 6 dB. Se a gente tirar um bit, menos 6 dB. Então, se eu tenho 8 bits, eu terei 8 vezes 6 dB. Então, com 8 bits, que é um byte, eu poderia representar 48 níveis de decibéis, tá certo? No mundo digital. Nesse caso, quando essa representação for transformada para o mundo real, a gente pode manipular digitalmente apenas 48 níveis, certinho? Já com 16 bits, eu terei 16 bits, sendo cada bit 6 dB. Então, terei 96 decibéis para manipular. Até 96 níveis, né, de decibéis para manipular.
Então, se eu tenho um áudio em que ele possui apenas 8 bits de profundidade para representar os níveis de pressão sonora, ele vai poder representar no máximo 48 dB. Já se eu estou utilizando um áudio, uma configuração de áudio que ele terá 16 bits de profundidade sonora, ele poderá representar 96 dB, tá certo? Se eu tiver 32 bits de profundidade sonora, teremos aí a possibilidade de manipular 192 níveis de decibéis. Tá? Já com 24 bits, serão 144 níveis de decibéis. Então vamos ver aqui quanto é que a gente ouve mesmo, acusticamente falando, né? A gente tem aquela velha curva de Fletcher-Manson, que mostra a capacidade de percepção das frequências e suas pressões sonoras, né, respectivas. Então, nós temos aqui essa curvinha e aqui o nível de pressão sonora e o limiar da dor e o limiar da audição. Então, a gente vê que menos 10 dBSPL, mais ou menos aqui a gente tem esse nível, essa faixa de frequência e temos um máximo aqui por volta de 130. Então, entre menos 10 e 130 são 140 níveis de percepção. Então, qual seria a melhor medida para a gente utilizar numa configuração de bits, uma profundidade de bits, para poder representar com fidelidade o som? Então, se a gente voltar aqui à nossa tabelinha, a gente vê que 24 bits tem 144 níveis possíveis. Então, indo aqui novamente na imagem do Fletcher-Manson, a gente vê que 144 bits é mais que o suficiente para representar todos os níveis suportados de amplitudes para nossos ouvidos. Então, por isso que 24 bits é uma taxa ideal utilizada hoje para áudio de alta resolução. 16 bits é o nível do CD, tá certo? Nas gravações de CD utiliza-se esse nível de profundidade de bits que a gente chama. 8 bits é muito pobre, né? Só 48. Então, alta resolução de áudio, 24 bits representa todos os níveis possíveis audíveis. 32 bits é um exagero, né? Não precisa disso. 192, tá bom? Então, é por isso que nós utilizamos 24 bits hoje em dia, que é 3 bytes, para economia, inclusive. Então, não precisa usar 32 bits, a gente diminui o tamanho do arquivo, tornando 24 bits, tá bom?